Olá, tudo bem? É muito provável que você já tenha passado por muitas das coisas que eu já passei também, como, por exemplo, receber uma postagem de alguém falando de outra pessoa ou sobre uma outra pessoa, e você logo depois descobre que aquilo não passou de uma criação, um fake news, e você toma não somente um susto, mas também cria raiva porque você foi enganado. Às vezes a gente recebe também uma postagem que é sobre a bondade humana tão grande, né, uma coisa bonita, às vezes uma arte, né? Como eu vi uma criança fazendo um kata de karatê, que é a coisa mais linda do mundo, e depois eu tomei um susto, por quê? Porque descobri que foi uma criação a partir de alguém que fez usando a inteligência artificial. Às vezes a gente pega também um ato de malignidade humana tão grande que você diz, cara, como é que pode o ser humano chegar a esse nível? Né? Quer seja contra o animal, quer seja contra o idoso, quer seja contra um morador de situação de rua, né? E você depois descobre que aquilo ali foi um arrumado que te enganou e acabou se tornando um engano para você, um engodo para você. Eu não sei como é que a gente vai, onde é que a gente vai chegar com tanta dificuldade de acreditar, voltar a acreditar nas pessoas, né? Ou seja, nós vivemos uma espécie de, eu diria, de crise de olhar, de enxergar a vida. Nós vivemos de uma maneira tal que a gente olha para os seres humanos, olha para a sociedade, olha para a vida, e a gente pergunta em que realmente a gente deve acreditar. Não sei se isso acontece com você, mas é muito comum a gente ver pessoas que não acreditam mais no ser humano, né? Eu estava trabalhando um dia lá na Praia do Gunga, aí de repente um senhor que eu estava trabalhando com ele levei o cara para poder olhar lá o aquário natural, e o senhorzinho lá, de quase 80 anos, estava se afogando. Só que durante algum tempo, até alguém me chamar, disseram que ninguém que estava ao lado dele lá, ninguém se moveu para ajudá-lo. Então a moça disse assim, como é que pode? A raça humana está indo de mal a pior. Ninguém acredita mais em ninguém, eu não acredito mais em ser humano nenhum. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, ser humano nenhum é muita coisa. Inclusive ela é um ser humano, inclusive eu sou um ser humano, e estava tentando ajudar e ela não deixou. Então, às vezes a gente olha para o ser humano, às vezes a gente olha para a sociedade, a gente olha para a vida, em quem a gente vai acreditar? Como é que está o nosso olhar diante da vida, né? Por quê? Porque a gente olha, umas pessoas olham para o Brasil e as pessoas dizem assim, cara, o Brasil não tem jeito, não tem nada que preste no Brasil. Você é dessa turma aí? Ou você é daquela turma que diz assim, não, tá tudo às mil maravilhas, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? É, tudo é muita coisa, nada é muita coisa. Se a gente disser que não tem mais nada que preste no Brasil, a gente está dizendo que a gente também não presta. Desculpa aí, tá? Não é assim que eu consigo enxergar. Mas eu também não sou ingênuo de acreditar que tudo está a mil maravilhas. Não posso acreditar exatamente assim, porque há um distúrbio do olhar do ser humano, né? Porque hoje a gente observa, por exemplo, né, num texto bíblico aqui, olha só o que diz o texto bíblico. Ui, caiu aqui. O texto bíblico diz assim, ó, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo, olha só a resposta, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz, olha só, parece até uma contradição. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, como é que pode, né? Eu explico já. Quão grandes são tais trevas? O que o texto está querendo nos dizer aqui, que eu percebo como que uma lição para mim, e eu espero que seja também para vocês, é que o nosso olhar é que vai provocar em nós saúde ou adoecimento. Ou seja, a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso passo deriva do nosso olhar.
Nós somos hoje uma construção daquilo que a gente já viu antes e por isso a gente foi fabricando ou se autofabricando, se autoconstruindo. O nosso olhar é que faz com que a gente dobre, que a gente permaneça, que a gente siga o destino, algum desvio que é próprio do olhar, da tua sensibilidade. É como fazer assim, para onde é que o vento está soprando? Eu vou em direção ao vento. Porque o nosso problema, a partir da nossa visão, tem a ver com aquilo que nós estamos construindo. Se nós temos uma construção boa, é derivado daquilo que nós estamos enxergando, uma sensibilidade. O nosso olhar motiva um comportamento. Nós somos motivados por aquilo que nós enxergamos, de acordo com a nossa sensibilidade. É claro que eu estou falando não de uma visão física, porque você vai dizer assim, mas eu tenho uma pessoa que é deficiente visual e não sei o quê, como é que fica aí a pessoa tal? Não desvie o pensamento. A ideia é quando você está com a deficiência visual, você vai ao oftalmologista e ele vai te indicar um caminho de cura. Eu não estou falando desse olhar físico. Eu estou falando de um olhar que vai para além disso, que transcende essa visão. Eu trabalhei no Crato, lá no Ceará, né, como agente de estação ferroviária, e eu conheci lá um senhor, o seu Francisco, que ele era uma pessoa que era cegueira total, mas ele andava, inclusive, sem muletas. Ele tinha assim, a mania de fazer assim, e saía assim, os olhos dele assim, fechados, né, que ele não conseguia enxergar mesmo, né? Às vezes ele fazia assim, aí fazia aqui, assim, e ele conseguia caminhar por entre os carros e tal, tinha uma sensibilidade interessante. Eu estou falando de um olhar a partir do coração. Eu estou falando de um olhar que não é simplesmente você enxergar com esses olhos, mas a tua sensibilidade. O que que você está enxergando com o olhar, deduzindo com o olhar do coração. É assim como eu estou falando, e o que você olha uma coisa e não é necessariamente aquilo que você está olhando. Já disseram isso antes, os pensadores mais profundos do que eu, é claro, né? Eles dizem assim, aquilo que nós enxergamos não é aquilo que é a verdade, mas aquilo que nós estamos traduzindo como verdade. Entendeu? Então, eu estou falando do problema da visão que está para além dessa visão física, para uma sensibilidade que é interior. O nosso olhar motiva a nossa competência, motiva o nosso comportamento e nos identifica assim como nós somos hoje. Hoje nós somos uma identidade que veio de uma construção daquilo que nós estávamos enxergando antes. Por quê? Porque aquilo que nós estávamos enxergando antes fez com que nós escolhêssemos um caminho pelo qual nós nos autoconstruímos quem nós somos hoje. Procura andar comigo, por favor. Não se distancia de mim, não, que nós vamos entender isso aqui direitinho. Eu estava lendo um dia desses, aliás, eu ouvi um dia desses sobre a Adélia Prado, quando ela diz assim, ó, de vez em quando Deus me tira a poesia. Eu olho a pedra e vejo pedra mesmo. Interessantíssimo, cara. Ou seja, ela está dizendo que nós podemos enxergar mais do que essa nossa visão. Nós podemos extrair coisas lindas daquilo que nós estamos enxergando. Algo que vai transcender o nosso olhar. Um artista, ele é um poeta que vai observando os traços da vida, independente daquilo que está enxergando fisicamente, por trás, por dentro, através daquilo, ele está enxergando uma coisa interessante. Eu sou guia de turismo. Aqui em Maceió eu levo pessoas para o IFAM. O que é mesmo o IFAM? O IFAM é Instituto... Cadê? Eu escrevi isso em algum lugar. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IFAM. Lá tem assim uma série de artes, né, que são feitas à mão, pintura, através no barro, no vidro, na palha, na pedra, na madeira. Eu vejo, por exemplo, assim, um dia desse eu estava dizendo para um turista, né, disse, olha, eu olhando isso aqui, se eu não olhar com o mesmo olhar do artista, eu vou ver isso aqui um galho seco.
jogado no chão, passo por ele, talvez até eu precise de alguma coisa, eu quebre assim para usar, mas é assim que eu vejo. Olha o que a pessoa fez. Fez uma cadeira, fez um quadro, fez uma arte assim que chama muita atenção, certo? Outra vez eu vi, uma pessoa pegou. Olha só o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo aquilo que está enterrado que ninguém vê. Ele extrai, cai a madeira, ele extrai aquela raiz e faz daquela raiz uma mesa. Faz uma expressão assim de poesia diante dos nossos olhos. Ou seja, eu vejo sem poesia, eu vejo uma raiz, ele vê uma arte. Entendeu? Aí eu acho que a nossa vida, o nosso caminhar é exatamente um chamado para sermos verdadeiros artistas de nós mesmos, artistas da vida, artesãos da vida, artesão de uma nova história. Por quê? Porque a gente observa, por exemplo, uma situação e a gente precisa enxergar para além daquela visão. Eu não vivo por aquilo que meus olhos enxergam, eu vivo por aquilo que o meu coração enxerga. Entendeu? Ou seja, a gente é chamado a ser poeta de nós mesmos. O texto que a gente leu, a gente está mostrando claramente que nós somos o reflexo disso. O nosso corpo sofre quando nós enxergamos mal, quando nós temos o nosso olhar, porque tem gente que, pelo amor de Deus, querido, pelo amor de Deus, procura enxergar a vida de uma maneira melhor. Sabe? Não veja somente o mal. Às vezes a pessoa fala mal do carnaval, como se o carnaval fosse somente uma festa de sexualidade promíscua, de uma porta para as pessoas se acabarem nas drogas. É assim que você vê? Você acha que aquelas pessoas, aqueles senhores, aquelas senhoras que estão lá com seus 60, 70, 80, 90 anos, às vezes andando lá, sambando numa cadeira de roda, assim, tá, para lá e para cá, para lá e para cá, toda feliz, a pessoa está pensando em sexo, está pensando em sexo promíscuo, está pensando em drogas, está pensando nisso? Não está. Está pensando em externar a sua felicidade. Mas muitas vezes nós temos pessoas tão azedinhas, sabe? Que não conseguem enxergar beleza nenhuma. Não vê a criatividade do samba enredo, não vê a criatividade da pessoa que está trabalhando lá, que está dando emprego para muita gente. Não vê que as pessoas estão ganhando dinheiro com aquilo. Eu estou falando de uma maneira geral. Olha a tua vida, olha o Brasil, olha o teu dia a dia, olha você indo comprar pão de manhãzinha cedo, você saindo com o teu cachorro para passear. Não interessa o que é que você está enxergando na tua vida, como é que está o teu coração. Desculpa. Como é que está o teu coração diante do teu olhar? Como é que você está enxergando? O teu olhar tem a ver com coisas boas ou com coisas difíceis que são insuportáveis? Porque às vezes você só vê maldade no outro, você não vê possibilidade daquela pessoa estar em fase de evolução e de repente aquela pessoa pode se tornar uma pessoa diferente, você não consegue enxergar mais nada disso? Eu penso que há um chamado de Deus para a gente poder enxergar a vida de uma forma diferente. Eu penso que há um chamado de Deus para a gente se enxergar de forma diferente. Porque às vezes a gente está com um olhar tão tenebroso que a gente está olhando para a gente e não está vendo a capacidade na gente, a gente está olhando para a nossa capacidade e só vendo incapacidade, tá entendendo? A gente está se boicotando, a gente está se definhando em nós mesmos, de forma que a gente não consegue dar um passo à frente. Por isso é que a gente está decaindo cada vez mais. E eu quero, em nome de Jesus, hoje trazer essa palavra como palavra de Deus ao seu coração, para que você se enxergue de uma maneira mais poética, por trás deste coração de pedra, você encontrar um coração de carne, um coração que reverbera a palavra de Deus, um coração que reverbera a beleza da vida. A vida não é somente coisas ruins. Nós estamos vivendo altos e baixos, sim, porque a vida é assim. A vida é um caminhar que você precisa de um olhar mais poético para poder se enxergar.
capaz de dar o próximo passo e você tropeçar numa pedra, ver aquela pedra como arte para que você possa se tornar uma pessoa mais forte e você ultrapassa aquela pedra, ou aquele montão de pedra, ou aquela montanha, ou você consegue contornar feito água entre as pedras e você acaba enxergando a vida como possibilidades e não como um entulho. Possibilidade de se mostrar uma pessoa cada vez melhor. Agora, olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Olha só o que está dizendo aqui. Depois, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, quando você começa a enxergar de uma forma melhor a vida, você consegue se tornar capaz, você consegue atrair-se por um caminho de criatividade e você acaba se melhorando como ser humano. Agora, olha só. Se, porém, teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. O corpo padece quando você não consegue enxergar beleza que transcende toda a feiura da vida. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, a luz ou é trevas? A luz que há em ti são trevas, ou seja, há a possibilidade da luz que você pensa ter serem verdadeiras trevas. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Ou seja, às vezes somente você consegue enxergar maldade, somente você consegue enxergar dificuldade, somente você consegue enxergar um caminho, somente você consegue enxergar que aquilo é a resposta para você e ninguém mais consegue respaldar esse teu olhar. Preste atenção se de fato isso é luz ou essa possível luz que você, como você está enxergando, se não são verdadeiras trevas. Trevas absolutas, ou seja, de repente acontece algo, aí você vai sofrer demasiadamente. Por quê? Porque aquilo que você pensava ser, você está certo, só você está certo e o mundo todo está errado. Você vai lutar por essa verdade. Todo mundo está dizendo, cara, tem cuidado, cara, pelo amor de Deus, isso não vai ser legal para você. Tu já entendeu, né? Cara, isso não vai ser legal para você. Você diz, não, mas eu acredito assim, eu tenho certeza que é assim, e você vai sozinho, eu vou nem que seja sozinho, porque isso aqui está tudo muito claro para mim. Cuidado, para que essa luz não seja verdadeira trevas. Então se desarma, querido, em nome de Jesus, se desarma, procura ver a vida por outro ângulo, procura observar junto com outra pessoa. Por favor, olha comigo aqui. Olhou um negócio aqui? Olhou isso aqui? Pronto, eu acabei de achar isso aqui. Olhou isso aqui? Deixa eu olhar essas cores aqui. Você consegue enxergar isso junto comigo? Aí a pessoa vai dizer assim, olha, se eu fosse você, entendeu? Aí você vai olhar por outro ângulo. Aí você diz, realmente, eu preciso melhorar essa minha visão. Ou o contrário. Pronto. Realmente, isso aqui, você achou o caminho. Pode ir, querido. Vamos orar junto para que Deus possa te dar sabedoria, graça, um olhar que você possa enxergar a vida de acordo com a lente do Espírito de Deus, do Espírito de sabedoria em você. Aí você, cresce. O nosso objetivo é crescer. Crescer com sabedoria, graça, bondade, que o Senhor nos capacita. O Senhor quer, deseja plenamente que a gente possa se consertar. É uma espécie de reciclagem, reciclando os entulhos da vida, para que a gente possa fazer desse entulho uma verdadeira arte e a gente possa caminhar para a frente e cada vez melhor, cada vez crescente, cada vez melhorando. E é o seguinte, é assim, até chegar à estatura de Jesus Cristo. Eu vou para frente, dá licença que eu vou para frente. E eu vou encaminhando. E é assim. Eu te convido a viver isso. Que o Senhor possa abrir os teus olhos e os meus, para que a gente possa ter luz verdadeira. Luz, não aquela luz que sufoca, não aquela luz que encandeia, mas uma luz que mostra um caminho, que nos leva a viver todo dia se melhorando como ser humano. Deus te abençoe e até a próxima. A candeia do corpo são os olhos. Vamos ter cuidado com o nosso olhar. E a minha fala,
A minha palavra, a minha mensagem hoje é para aquelas pessoas que conseguem ainda ouvir alguma coisa para pesar no seu coração se é ou não palavra de Deus para você. Deus te abençoe. Até a próxima.